Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos no nosso simuladão de serviço social com foco na banca COSEAC. Vamos responder questões, presta bastante atenção, anota tudo que foi importante e eu já vou começar falando o perfil da banca COSEAC. Alguns pontos importantes do perfil dessa banca. Vou compartilhar com vocês aqui a tela, eu já estava até começando aqui a comentar no material o perfil dessa banca. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bem, essa banca, olha, nós já estamos na primeira questão. Questão muito recente, de 2023, e na primeira questão eu já estou colocando aqui o perfil da banca, algumas coisas que eu percebi dessa banca. Ela gosta de parafrasear os textos, mas como assim parafrasear? Ela gosta de pegar um fragmento de texto de algum autor de serviço social e explicar nas próprias palavras. Então, ela vai parafrasear. Por isso que, às vezes, fica um pouquinho complicado de responder as questões da banca COSEAC, porque nem sempre você vai encontrar o texto ao pé da letra. Aí tem que ter muita atenção quando for responder questões dessa banca. Ela também gosta de colocar pegadinhas nos textos. Tem algo que eu observei da banca COSEAC, lá no edital do concurso de Maricá, no Rio de Janeiro. Ela colocou toda a referência bibliográfica do conteúdo programático. E aí, muita gente fica desesperado, mas como é que eu vou estudar? Como é que eu vou fazer? São muitos livros, é muito material para fazer a leitura num período tão em um período curto, né? Menos de 3 meses. Eu estava dando uma olhada no conteúdo programático que eles colocaram e percebi que a maioria dos assuntos são os mesmos assuntos que eu sempre venho falando, que nós sempre estamos estudando para qualquer concurso público de serviço social. Então, não se assuste. Se você já está estudando, continua o estudo até um diante da prova. Agora, se você está iniciando agora, começa a estudar mais firme ainda, pega mais firme ainda, para você começar a perceber como é que as bancas cobram nas provas. Mais uma informação para você que vai fazer concurso público de serviço social. As bancas de concursos públicos, e presta atenção nisso que eu vou falar, elas cobram os autores que defendem a perspectiva histórico-crítica, ou seja, a perspectiva marxista. Muitas vezes, nas questões, você não vai saber todo o texto, mas se você ficar ligada nas palavrinhas-chave que são usadas dentro da perspectiva histórico-crítica, você vai acertar a questão. Tem muitas palavras como questão social, como mediação, como determinantes sociais, que você vai observar que os autores vêm falando. E aí você, às vezes, pode ficar pensando assim, mas nós temos vários autores de serviço social que defendem a perspectiva histórico-crítica. Maravilha! Porque quando você for para a prova, mesmo que você não tenha feito a leitura de determinado autor, você vai lembrar, você vai saber que a questão está correta por conta dessa palavra-chave. Os autores, como eu falei, eles seguem uma linha dentro da perspectiva histórico-crítica. Então, todos os autores de serviço social que defendem essa tese, eles vão seguir nessa lógica. E aí as bancas elas não vão cobrar aqueles autores da perspectiva endogenista, que são os autores tradicionais. Eles não vão cobrar esses autores. Eles podem até cobrar perguntando quem eram os autores que defendiam a perspectiva endogenista, que é aquela tradicional. Que fique clara essa parte e que você entenda que muitas vezes você não fez a leitura de determinado assunto, mas os autores eles seguem numa mesma linha de pensamento. Lógico que cada um vai ter ali a sua explicação, mas eles vão estar seguindo em uma mesma linha, perspectiva histórico-crítica. E é isso que os examinadores irão cobrar nas provas. Ficou claro? Deixa aqui no comentário se você consegue perceber que eles colocam somente esses autores nas provas de concursos públicos. Coloca aqui nos comentários que é importante eu saber se você tem esse discernimento, se você tem esse conhecimento.
Vamos para a nossa primeira questão, já falei bastante, vamos para a nossa primeira questão. Na primeira questão, ele já coloca quem? Marilda Yamamoto. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Marilda Yamamoto. Marilda Yamamoto é uma das autoras mais cobradas em concursos públicos. Fica ligado, fica ligada. Praticamente todas as provas, eles cobram Marilda Vilela Yamamoto. Ela é a nossa referência. Ela foi quem trouxe Marx para dentro do serviço social em 1982. Por onde? No seu livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil. Essa questão aqui ela é muito recente. Estou acompanhando aqui na outra tela. Ela é muito recente. Aqui. Ela é muito recente, ela é de 2023. Na perspectiva analítica de Marilda Yamamoto, o assistente social lida no seu trabalho cotidiano profissional com situações vividas por indivíduos, famílias, grupos e segmentos populacionais que são. Então, aqui nós já temos o comando da questão, ele está se referindo a uma fala, a um posicionamento de Yamamoto, e ele quer saber o que ela pensa sobre o assistente social no seu trabalho cotidiano profissional, com situações vividas, que são negligenciadas pela agenda pública, que são expressões culturais de um modo de vida, que são refrações da ordem social ahistórica, que são atravessadas por determinações de classe, que são experiências singulares e invisíveis para as elites econômicas. Sendo sincera com vocês, sendo muito sincera, nem sempre você vai ler uma questão e você vai saber a resposta. Serviço social é uma temática muito ampla. Eu acredito que todo dia eu estou aprendendo alguma coisa nova de serviço social, porque é um estudo muito amplo. E aí a gente se depara com uma questão como essa, e eu acredito que vocês podem ter ficado aí na dúvida. Coloca aqui nos comentários se nessa primeira questão você está na dúvida. Eu acredito que sim, porque nós fazemos leituras de Yamamoto, fazemos a leitura de Yamamoto, de vários livros, mas nem tudo nós fixamos. Por isso que é importante conhecer os fragmentos de texto que são mais cobrados nas provas. Então, nessa primeira questão, se eu não sei a questão, o que eu faço? Eu estou fazendo simulado, eu não sei a questão, eu tenho que ir em busca da resposta. O que eu, Luciana, faço quando eu não sei uma resposta? Eu pego uma palavra-chave, ou da pergunta, ou da resposta, que eu fico ali na dúvida. Ah, será que a letra... Será que a letra B? Será que a letra D? D de dado? Então, às vezes, a gente fica ali entre uma, duas questões, e eu vou para o Google, porque muitos dos textos, eles estão nos artigos, você encontra nos artigos. E aí, nessa questão aqui, não foi diferente, me deu assim, um pouco de dúvida. Expressões culturais de um modo de vida, parece que nós estamos acostumados a ouvir essa palavra, né? Modo de vida. A histórica não seria, porque a histórica está falando que é sem história. E nós estamos dentro de uma perspectiva que defende a história, né? Que defende a história. Então, essa daqui, a letra C, já iria eliminar. E aí, quando ele coloca experiências singulares invisíveis às elites, aí já ficou também muito estranho. Invisíveis? Invisíveis às elites? Como eu falei, palavra-chave, se liga na palavra-chave. E determinações, eu também fiquei assim, pô, determinações, porque sempre que eu venho lendo algum texto, eu encontro alguma frase falando determinações. E aí que vem a resposta. Gabarito dessa questão, de acordo com o que Yamamoto fala, é atravessadas por determinações de classe, ok? Atravessadas por determinações de classe. Deixa aqui nos comentários se você sabia essa resposta. Para eu encontrar essa resposta, eu tive que ir para onde? No Google, pesquisar os artigos, colocando palavra-chave. É isso que você tem que fazer, tem que fazer. Gente, nos últimos, não vou falar últimos anos, não. Eu vou falar nos últimos meses. Eu tenho percebido que as pessoas não querem ter trabalho, não querem ter nenhum trabalho.
de procurar a questão, de procurar saber de onde o examinador tirou aquela questão. Para você avançar nos seus estudos, para você ficar fera em responder questões, você precisa pesquisar as questões. Não é só encontrar tudo aqui mastigado, não. Você precisa correr atrás. Então, aqui eu tive que correr atrás desse fragmento de texto de Yamamoto. Então, o que ela fala? No trabalho cotidiano, o assistente social lida com situações singulares vividas por indivíduos e suas famílias, grupos e segmentos populacionais, que são atravessadas por determinações de classe. Determinações de classe. Aí são desafiados a desentranhar da vida dos sujeitos singulares. Olha aí, preste atenção que nessa palavra sujeitos singulares, a gente sempre encontra em textos sujeitos singulares. Preste atenção que isso pode cair em uma outra questão, que atenda às dimensões universais e particulares, que aí se concretizem como condição de transitar suas necessidades sociais da esfera privada para a luta por direito na cena pública, potenciando-a em fóruns e espaços coletivos. Gabarito letra D. Gabarito letra D. Muitas vezes não vai ser preciso você, mas por que essa outra não está correta? Não é nem preciso você procurar, porque é uma fala de Yamamoto, então você só precisa saber o que ela fala, o que ela pensa, o que ela defende, é aquilo e pronto, e parte para outra questão, você precisa ganhar tempo. Na segunda questão, que também é uma questão muito recente, uma questão super recente, fala o seguinte: o trabalho familiar, nós já começamos aqui o texto sabendo que o comando da questão está se referindo aqui à família, constitui-se em uma questão importante para o campo da política social. Então, ele falou sobre o trabalho familiar como sendo uma questão importante para o campo da política social. E ele fala em que há uma tendência de que a família seja incorporada a quê? Tendência, em tendência. Como núcleos desestruturados em função do esgotamento do modelo de sociedade, tenta responder essa questão. Coloca aqui nos comentários o que você responderia. Na função de suprir o retraimento do Estado, retraimento, o que é esse retraimento? Quando tiver uma palavrinha assim meio que diferente, que você não está acostumado a ver nos seus textos, dá uma marcada. Na função de suprir o retraimento do Estado na garantia de direitos, como parte do atendimento à necessidade de formação de indivíduos conscientes, em sua relevância para a produção social, mas invisibilizando sua importância para a reprodução social. Reprodução social também é uma frase que sempre está saindo nos textos, como parte da gestão do trabalho coletivo em colaboração à ação social governamental. Então, aqui, um autor falou sobre isso, sobre essa tendência, e nós temos que saber o que ele falou. Se foi a letra A, se foi a letra B, se foi a letra C, se foi a letra D, ou se for a letra E. Como eu falei, nem sempre nós vamos saber a resposta. Quando você não sabe a resposta, você faz o quê? Você marca aqui uma parte, ou a parte toda da pergunta, coloca no Google para você tentar achar o artigo. Nem sempre você vai encontrar, e as bancas, elas estão, pelo menos a banca COSEAC, como eu falei, às vezes ela vai parafrasear o texto, fica mais difícil de encontrar de onde ela tirou, mas é importante você fazer isso, ok? É importante. E aí nós vamos direto na resposta, vou te mostrar aqui o que ele fala sobre essa tendência. Na função de suprir o retraimento do Estado na garantia de direitos. Só que estava muito claro, estava super claro, né? Por quê? Nós estamos vivendo aí no período neoliberal. O que o neoliberalismo faz? Ele diminui a questão da garantia de direitos. Isso aí nós estamos cansados de ver sobre essa diminuição na questão da garantia de direitos. Ele faz é tirar direitos. Então, aqui estava muito claro. Quando ele coloca retraimento, é no sentido de retração, de diminuir. Ok? Retração, diminuir. Retraimento, retração, diminui, encolhe. Ok? Então, gabarito dessa questão aqui é a letra B.
Me diz aí o que você respondeu, porque você já tinha, a maioria aqui já estava com o simulado em mãos para responder. Me diz aí o que você respondeu. E o comentário, enquanto a família no campo da Seguridade Social tem sido incorporada como recurso fundamental no atendimento das necessidades humanas, principalmente na função de suprir o retraimento do Estado na garantia de direitos. Nessa questão, ele foi fiel ao texto, ok? Ele foi fiel ao texto, mas tem questões que ele não será fiel ao texto, ele vai colocar o fragmento de texto de acordo com as suas palavras. E aqui a fonte é Política Social e Trabalho Familiar, ok? Gabarito letra B, na função de suprir o retraimento do Estado na garantia de direitos. Anota aí, porque eles podem perguntar de novo essa questão. Eu vi questões repetidas da banca COSEAC, assim como as outras bancas. As outras bancas também repetem questões. Vamos para a nossa terceira questão. Vai colocando aí nos comentários o que você está achando dessas questões. Coloca aí nos comentários. É um desafio responder questões da banca COSEAC, mas o treino leva à perfeição. Treine muito, até um dia antes da sua prova. Questão... Ai, gente, eu mostrei a resposta sem querer, espero que vocês não tenham visto. Vamos lá, eu mostrei a resposta sem querer. Nessa terceira questão, ele fala o seguinte: no debate sobre o exercício profissional do assistente social, a instrumentalidade, olha aí, comando da questão, instrumentalidade, que é um assunto que eu sempre venho falando que eles cobram nas provas. Instrumentos de trabalho do assistente social é instrumentalidade. Tem como uma de suas dimensões a de ser, instrumentalidade, modo de ser. Não esquece que a instrumentalidade é um modo de ser, suas dimensões é de ser uma metodologia, um referencial teórico, uma condição sócio-histórica, uma mediação, um conjunto de técnicas. E aí, todas essas palavras que estão aqui são palavras-chave que sempre vêm nas provas. Sempre vem nas provas. Conjunto de técnicas, nós sabemos que está ligado aos instrumentos ou instrumentais de trabalho do assistente social. Essa questão aqui, quando ela fala em uma das dimensões da instrumentalidade, é uma palavra, uma palavra que você também está acostumado a ler, você fazer essa leitura na graduação, que é a mediação. Eu tenho certeza que você, em algum momento, estudou, passou por algum texto que falava sobre a mediação, ok? Então, terceira questão, mediação. Olha aí, deixa eu voltar aqui. A instrumentalidade como mediação possibilita a passagem de ações meramente instrumentais, onde predomina a racionalidade técnica, para o exercício profissional crítico. Reconhecer o serviço social como mediação. Já aproveita esse texto aqui para estudar para outras questões que eles podem cobrar na prova. Reconhecer. Deixa eu marcar logo toda essa parte aqui que é muito importante. Reconhecer o serviço social como mediação significa tomar a profissão como totalidade. Totalidade é outra palavra que você vai encontrar nas provas. Constituída de dimensões técnico-instrumental, teórico-metodológica, ético-política e formativa. Ele pode te fazer essa pergunta na prova. Você já transforma esse fragmento de texto em uma pergunta. Você coloca aí, reconhecer o serviço social como mediação significa o quê? Aí você sabe que são quatro. São quatro: técnico, instrumental, teórico, metodológico, ético, político e formativa. São quatro, né? Um, dois, três. Isso, quatro. A instrumentalidade, como particularidade, tem a capacidade de articular as dimensões da profissão e convertê-las em respostas profissionais, em estratégias políticas e instrumentos técnico-operativos. Você que já me acompanha há mais tempo, você observa que eu faço a leitura. Eu não vou fazer o comentário crítico, falando, mas lá na prática acontece dessa forma. Eu não faço isso,
porque aqui nós estamos estudando direcionado para concurso público. Seria diferente se nós estivéssemos estudando aqui numa pós-graduação, ou então na graduação. O objetivo da leitura seria diferente, porque nós iríamos o quê? Fazer uma análise crítica do texto, do que o autor falou, aqui é Guerra, do que Guerra falou, tal, 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 tal. Mas o estudo aqui ele é direcionado, ok? Ele é direcionado. Nós sempre vamos estar levando para a parte teórica, fragmento de texto, tudo ao pé da letra, ok? Tudo ao pé da letra. Vamos para a nossa próxima questão. Quarta questão, quarta questão. Olha o tamanho dessa questão, já começaram a colocar mais texto, né? Também uma questão recente. 2023, uma questão bem recente. E ele coloca, quando ele coloca esse não, já marca. Não, marca aí com a caneta. O não, nosso cérebro, quando a gente coloca esse não, ele entende, ele não absorve. E aí, muitas vezes, a gente acaba errando a questão, porque o cérebro diz que é para a gente procurar a resposta correta. E, no caso aqui, ele não quer a resposta correta, ele quer a errada. Vamos analisar a questão. Não está entre as medidas que devem ser adotadas nos processos seletivos para ingresso e permanência da pessoa com deficiência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, conforme previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Comando da questão, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Só que aí, entre as medidas que devem ser adotadas nos processos seletivos, ele não quer as medidas corretas. Ele quer saber o que está errado. Em uma questão como essa, você tem que ter o conhecimento básico sobre essa legislação. Então, nessa quarta questão, vamos aqui fazer rapidamente a leitura. Ele coloca possibilidade de cobrança de valores adicionais pelas instituições privadas de ensino, quando comprovada a necessidade. Opa! Possibilidade de cobrança de valores adicionais pelas instituições privadas de ensino, quando comprovada a necessidade, visando garantir a inclusão da pessoa com deficiência, interpretação de texto. Interpretação de texto. Ok? A gente já sabe que isso daqui não é para acontecer. Possibilidade de cobrança de valores adicionais, isso aqui não é para acontecer e nem precisa nós termos o conhecimento da legislação para saber que essa letra A está errada. Então, comece a responder as questões fazendo aí uma interpretação. Às vezes, nem precisa você conhecer o assunto. Mas aí tem gente que olha uma questão como essa e já fica assustada. Ai, sobre esse assunto, eu não estudo isso, nunca fiz essa leitura do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou então não tem familiaridade. Mas calma, faz a leitura. Respira fundo primeiro. Respira fundo. Marca que ele quer a errada, tá bom? Ele quer a errada. Marca lá que ele quer a errada. Coloca lá que ele quer a errada. Marcou que ele quer a resposta errada, vai fazer a leitura interpretativa. Então, aqui eu não precisei nem fazer a leitura das outras alternativas. Eu já descobri que a primeira alternativa, a letra A, está errada. Letra A está errada. Ok? E aí, na prova, se você já encontrou errada, nem perde tempo fazendo a leitura, mas tem que ter certeza, ok? Tem que ter certeza. Aqui é que nós demos sorte que estava na letra A, mas poderia estar na letra C, na letra D, ok? Mas se encontrou na letra A, é essa a resposta, tenho certeza, nem se preocupa com as outras. Mas, se não tiver certeza, faz a leitura, ok? Faz a leitura. E aí, nessas outras alternativas, você vai observar, vou deixar aqui nos comentários, ó, que todas as outras alternativas, letra B, C, D e E, estão corretas. Você vai encontrar aqui, ó, no artigo 30, da pessoa com deficiência, artigo 30. Está tudo aqui, aqueles textos lá da letra B, C, D e E. Depois você faz a leitura, ok? Depois você faz a leitura dessa parte aqui, ó, Lei Brasileira de Inclusão, gabarito letra
A. Depois você faz aí a leitura que está tudo correto, as outras alternativas. Quinta questão, mais uma questão bem atual, da Banca COSEAC. E, às vezes, também ela coloca questões mais fáceis, como essa daqui. Segundo o que preconiza a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, opa, aqui, Lei Orgânica da Assistência Social, visando o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais. E, para tanto, ela deve garantir o quê? O que a LOAS deve garantir? Agora vai por interpretação também. Ela deve garantir os mínimos sociais, ela deve garantir o bem-estar social, ela deve garantir a promoção social, ela deve garantir as contingências sociais, ela deve garantir a superação da indigência social. Comenta agora qual é a sua resposta. Comenta agora sem medo. Vai lá e comenta, sem medo. Comenta aí qual é a sua resposta. Sem medo de errar. Se você errar, não tem problema. Não tem problema você errar aqui. Deixa no comentário aí qual é a sua resposta. Coloca a quinta questão, número 5, gabarito tal. Comenta aí, ok? Bora lá, comenta aí qual é a sua resposta. E vai respirando fundo, hein? Vai respirando fundo. Para não se estressar com as questões. Você precisa passar em concurso público. Então, você tem que virar amiga das questões. Você tem que responder as questões de forma correta. Vamos lá. Gabarito da quinta questão, aí depois você vai trabalhar aí o processo de repetição, trabalho processo de repetição. Mínimos sociais, vai anotando aí quantas você está acertando. Mínimos sociais, é a nossa resposta, é a resposta da quinta questão. Mínimos sociais, você vai encontrar isso onde? Lá na LOAS. Para enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais, mínimos sociais. E aí, acertou essa questão? Foi fácil, não foi? Mas, se você errou, trabalhe aí com o processo de repetição. Anota esse fragmento de texto, trabalhe com o processo de repetição, porque essa parte aqui, ela sempre vem nas provas. Essa parte da LOAS, eles sempre gostam de cobrar nas provas. Sexta questão, bora para a sexta questão. Questão bastante recente, muito recente essa questão. Nos termos da Lei 8.662, de 93, que regulamenta a profissão de assistente social. Então, o comando da questão aqui é a lei que regulamenta a profissão. É uma temática que eles cobram em todas as provas de serviço social. É difícil uma prova que não vem uma questão de lei de regulamentação da profissão e código de ética. E ele fala que regulamenta a profissão de assistente social, é o nosso comando da questão, a função de encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e a população constitui um ou uma. Então, isso daqui, ó, está dentro da lei de regulamentação da profissão, é isso mesmo? É, dentro da lei de regulamentação da profissão, porque às vezes eles trocam. Às vezes eles falam lei de regulamentação e a gente vai olhar e eles tiraram no código de ética. Então, qual é a sua resposta nessa sexta questão? Qual é a sua resposta? A atribuição privativa, a gente sempre vai lembrar que vai ter serviço social no singular, na frase. Então, não pode ser atribuição privativa. Vamos aí por eliminação, a partir daqui, tá? Então, não pode ser. Aí ele colocou dever, encaminhar providências, vamos por interpretação, encaminhar providências e prestar orientação. O que vocês acham? Letra D de bola? Na letra C ele colocou é um dever. É um dever encaminhar providências e prestar orientação? Aí ele colocou é um direito. Olha como tem que ter um conhecimento básico, tanto do Código de Ética como da Lei de Regulamentação. E aí ele colocou obrigação corporativa do assistente social. Esse corporativo aqui
totalmente condenado, ok? Totalmente condenado esse corporativo. Aqui isso não tem nem na lei de regulamentação, nem no código de ética, nenhum dos dois tem isso, ok? Então, o que nos resta aqui, gabarito letra, qual é a sua resposta? Gabarito letra B de bola. É uma competência do, competência do assistente social. Essa frase aqui é uma competência do assistente social. Bora para o comentário. Olha aqui. Constituem competências do assistente social. Está lá no artigo 4º, competências. Aí, o que eu coloquei aqui? Encaminhar providências. Bora atrás dele. Está aqui, ó. Encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e a população, ok? População. Gabarito letra B de bola, olha aí. Gabarito letra B de bola. Vamos para a nossa sétima questão. Sétima questão. Bora lá. Opa, deixa eu tirar aqui os comentários. Sétima questão. As questões são bem recentes, viu? Muito recentes as questões. Um dos direitos do assistente social previsto no Código de Ética Profissional é... Então, aqui ele está falando sobre direitos. Direitos, ele quer saber sobre direitos do assistente social previstos onde? Dentro do Código de Ética Profissional. Lembra que eu falei? Em todas as provas de concursos públicos de serviço social, eles vão cobrar Código de Ética, Lei de Regulamentação. Tá? Em todas as provas, eles vão colocar uma das questões sobre esses assuntos. Então, quando se trata de direitos, nós vamos ter que achar a resposta correta. E o que eu observei nesses textos aqui da letra A, B, C, D e E? Que todos esses textos aqui, eles tiraram de dentro dos direitos do assistente social. Só que o que eles fizeram? Começaram a colocar batata podre. O que é batata podre? Batata podre é quando eles colocam fragmentos de texto ou uma palavra errada no meio de um texto que está via correta. Aí ele coloca uma batata podre para a questão se tornar errada. E você cair o quê? Escorregar na casca de banana. Falando aqui as gírias dos concurseiros. Só que você não vai escorregar na casca de banana e você vai saber identificar a batata podre dessa questão. Vamos lá. Um dos direitos, ele quer saber sobre direitos. Pronunciamento em matéria de sua especialidade, com o objetivo de demonstrar sua capacidade profissional. O assistente social, vamos agora por interpretação. O assistente social, ele tem que demonstrar a sua capacidade profissional. Você, como assistente social, você tem que estar demonstrando na instituição que você trabalha, no local que você presta serviço, a sua capacidade profissional, certo ou errado? Certo ou errado? Certo ou errado, nós sabemos que está... Opa, não, está certo não, tá? Errado. Então, eles colocaram aí uma batata podre, eu até marquei aqui. Na verdade, seria pronunciamento em matéria de sua especialidade, sobretudo quando se tratar de assuntos de interesse da população. E ele trocou aqui no final, ok? Então, esse texto está errado. Na letra B de bola, o que ele coloca? Desagravo público por ofensa que atinja sua honra profissional em consonância com a instituição em que atue. Desagravo, eu só vou poder fazer em consonância com a instituição em que eu trabalho? Isso aqui também está muito estranho. Está muito estranho essa frase. Então, a letra B, eles também colocaram o quê? Uma batata podre. Colocaram uma batata podre na letra B. Está errada. Na letra C, opa, bora. Letra C. Liberdade na realização de seus estudos e pesquisas, resguardados os direitos de participação de indivíduos ou grupos envolvidos em seus trabalhos. Está muito coerente o texto. Vamos para a letra D. Participação na elaboração e execução de políticas sociais, é isso mesmo?
quando convocado pelos entes governamentais ou órgãos de classe, participação na elaboração e gerenciamento, está lá nos direitos. Participação na elaboração e gerenciamento. Essa letra D também está errada, ok? Participação na elaboração não é execução, é gerenciamento. E aqui no final, e na formulação e implementação de programas sociais. Então, aqui eles botaram várias batatas podres para deixar a questão errada. Na letra E, ele fala aprimoramento profissional de forma contínua, colocando seus conhecimentos a serviço do espaço socioocupacional em que atue. Também, de novo, ele voltou a falar onde a pessoa trabalha. Novamente, ele delimitou onde a pessoa trabalha. Então, essa também, a letra E está errada, porque aprimoramento profissional, de acordo com o Código de Ética, ele fala de forma contínua. Até aí, ok. Colocando a serviço dos princípios deste código, ok? Então, essa letra E também está errada. Só no gestor alternativa C, olha aí, por eliminação, hein? Por eliminação. Gabarito letra C, ok? Gabarito letra C. E aqui está o comentário, depois você vai fazer a leitura dos direitos do assistente social, que está lá no artigo 2º do Código de Ética. Depois você vai fazer a leitura, ok? Faz a leitura, é importante fazer a leitura, anotar aquilo que é importante, para você fixar o assunto. Oitava questão, vamos para a oitava questão. Faz a leitura comigo. Faz a leitura comigo dessa oitava questão. Constitui um traço da política de assistência social implementada no país desde sua origem. Letra A. Configurar-se como uma política contributiva direcionada ao provimento de necessidades da população em situação de exclusão. Letra B. Ser permeada por uma tradição historicamente clientelista e assistencialista e tida como uma ação social secundária. Letra C. Enfatizar a culpabilização do indivíduo por sua situação de pobreza, vinculando-o à condição de cidadania. Letra D. Constituir um dos eixos da Seguridade Social, guiando-se pelo princípio da menor elegibilidade, já achei até estranho essa letra D. Pautar-se pela integralidade de suas ações, posta em prática pela filantropia social. Então, nós vamos aqui para o comando da questão, constituir um traço da política de assistência social. Qual é o traço da política de assistência social implementada no país desde a sua origem? Olha aí, ele está se referindo aqui ao passado. Presta atenção na pergunta. Ele está se referindo ao passado. Se ele está se referindo ao passado, ele está se referindo a uma parte da história, ok? Olha aí a interpretação de texto. Ele falou desde a sua origem. Então, se ele está falando de algo do passado, ele está falando de história. E aí, por essa palavra-chave, você consegue responder essa questão. Qual é o gabarito da oitava questão? Se você prestou atenção no que eu falei, se você prestou atenção no que eu falei agora, você vai acertar essa questão. Coloca aqui nos comentários qual é a sua resposta. Bora, coloca aí nos comentários qual é a sua resposta. Coloca aí nos comentários. Vamos para o gabarito dessa questão, vamos para o gabarito. Eu espero que você já tenha colocado sua resposta aqui nos comentários. Coloca aí sem medo, tá? Não tenha medo de errar. Errar faz parte do processo. Para você acertar muitas questões, você tem primeiro que errar, ok? Então, nós temos uma tradição o quê? Olha aqui. Ser permeada por uma tradição historicamente o quê?
clientelista e assistencialista e tida como uma ação secundária. Gabarito letra B de bola. Gabarito letra B de bola. Agora, coloque nos comentários se você achava que era outro gabarito, que era outra resposta. Nessa questão, nós também vamos em busca do que o autor fala sobre isso. Alguém falou sobre isso. Tá? Alguém falou sobre isso. Dessa tradição historicamente clientelista e assistencialista. Olha aqui nos comentários, eu até coloquei. Quem falou sobre isso foi Yasbeck. Olha aí. Foi Yasbeck que falou sobre isso. Então, ela colocou no cenário brasileiro sua gênese, olha aí, início, vincula-se a práticas clientelistas e filantrópicas. Lá ele colocou práticas clientelista e assistencialista. Olha aí como ele parafraseou, como ele colocou, ele mudou um pouco a resposta. Tá vendo? Ele mudou um pouco. Aí eu botei, vamos cozinhar que nem sempre deixa o fragmento de texto original. De vez em quando ele coloca alguns sinônimos para confundir o candidato. É para isso mesmo, é para te confundir. É para levar você ao erro. Por isso tem que ter muita, muita atenção quando for responder. E treinar bastante. Destaque, a assistência social deveria ser política estratégica e não contributiva, direcionada à construção e provimento de necessidades, à universalização de direitos, rompendo com a tradição clientelista e assistencialista, que historicamente permeia a área onde sempre foi vista e concretizada como prática secundária. Aí, aqui nessa parte, ele já foi fiel ao texto. Aqui ele foi fiel ao texto, mas aqui em cima, quando ele fala de Gênese, quando ela fala de Gênese, né, Yasbeck, ela muda um pouco a palavra, ela dá um sinônimo. E aqui mais embaixo, por isso que eu coloquei os dois textos, para você ver que, às vezes, vai ter um texto parecido. Às vezes, ele não vai estar totalmente igual como está escrito lá, mas vai estar parecido, como essa primeira parte aqui, é um texto parecido. Mas aí, na segunda parte, eu consegui encontrar o texto fiel ao que eles colocaram na prova, ser permeado por uma tradição historicamente clientelista e assistencialista, e tida como uma ação secundária, como prática secundária. Está vendo como eles mudaram? Lá na prova, ação secundária. Olha aqui na prova. Ação social secundária. E Asbeck falou em prática secundária. Sinônimo, parafraseou, colocou nas palavras dele. Ok? Ok? Deu para entender? Que a banca cozinhar aqui, de vez em quando, ela vai fazer isso? Ela vai parafrasear o texto? Nona questão, nona questão. O projeto de trabalho é um importante instrumento para qualificar o exercício profissional do assistente social, em qualquer espaço socio-institucional. Para que o projeto cumpra este papel, é necessário o reconhecimento pelo profissional dos condicionantes da realidade social que incidem diretamente sobre. Então, aqui nós temos o projeto de trabalho, comando da questão projeto de trabalho. Até aqui ele faz uma introdução. Até esse ponto aqui, ele faz uma introdução. Ele coloca para que o projeto, que projeto? O projeto de trabalho. Para que o projeto de trabalho, para que o projeto de trabalho cumpra este papel, é necessário o reconhecimento pelo profissional dos condicionantes da realidade social. Que condicionantes são esses? Que vão incidir, que incidem diretamente sobre o quê? Sobre o referencial teórico, quem basa o projeto, sobre o controle dos métodos empregados, sobre a nova ordem societária. Olha aí, tem palavras aqui que são palavras-chave que sempre vem nas provas, como nova ordem societária, poder institucional ou autonomia profissional. Qual é a sua resposta? Coloca aí nos comentários o que você responderia se essa pergunta estivesse na sua prova. Responde aqui o que você responderia. Vamos para a resposta, vamos diretamente para a resposta sobre o projeto de trabalho. A resposta correta é a letra. Qual é a sua resposta? É a letra. Não é a A, não é a B, não é a C, não é a D. Então, só resta a letra E.
Gabarito, letra E, autonomia profissional. Vamos para o nosso comentário, para lá dentro do comentário. Aí aqui eu coloco de novo. Banca COSEA, que em algumas questões irá parafrasear os fragmentos de texto dos autores. Não se esqueça disso. É importante ressaltar que se parte do pressuposto de que há uma margem de autonomia nos processos de trabalho em que os assistentes sociais estão envolvidos. Como é que ela colocou lá? O projeto cumpre este papel, é necessário o reconhecimento pelo profissional dos condicionantes da realidade social que incidem diretamente sobre a autonomia profissional. Ele parafraseou o texto, ok? Você tem que derrubar essa banca. E como é que você vai derrubar essa banca? Estudando de forma direcionada, de forma estratégica, arregaçando as mangas, indo em busca dos artigos. Quando não souber a questão, correr lá no Google, procurar os artigos, colocar a palavra-chave, porque é assim que você vai aprender. Então, autonomia, gabarito, letra E, está aqui, ó. Isso aqui eu peguei no artigo, gente. Artigo, você consegue baixar esse artigo. Formulação de projeto de trabalho profissional, Berenice Rojas Couto. Tiraram desse texto aqui, desse texto dela, do artigo dela. 10ª questão, e aí? Quantas vocês acertaram? Vou deixar aqui para não aparecer o gabarito, ok? Aqui embaixo. Nessa 10ª questão, até aqui. Constituem conceitos inerentes à reforma do Estado posta em prática como parte dos programas de ajuste neoliberais. Neoliberais é uma temática que é muito recorrente nas provas. E tem algumas palavras que eles colocam quando se trata de neoliberalismo, neoliberalismo, que sempre vai ser aquela mesma resposta, não vai fugir daqui. Se você memorizar, tudo certo, você vai conseguir se dar muito bem nas provas. Então, aqui na letra A, bora fechar com chave de ouro essa parte aqui, esse bloco, bora fechar com chave de ouro esse bloco. Privatização e estabilização da moeda. Letra B, enfoque dos resultados e participação comunitária. Letra C, combate à inflação e desnaturalização da pobreza. Letra D, competição administrada e planificação de políticas. Letra E, focalização e interiorização dos investimentos. Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? Coloca aí nos comentários, sem medo de errar. Coloca aí qual é a sua resposta. Eu acredito que a grande maioria pode ficar na dúvida entre a letra A e a letra E, porque sempre nós estamos falando sobre essa questão da focalização, privatização. E aí, qual é a sua resposta? E descentralização também, nós sempre estamos falando dentro da perspectiva neoliberal. Qual é a sua resposta? Então, aqui, gente, o gabarito dessa questão é a letra A, privatização e estabilização da moeda. Da moeda. Deixa eu mostrar aqui o comentário para vocês. Olha aí. Eu até marquei aqui, ó. Iniciou o processo de estabilização da economia por meio da criação da moeda real. Então, você faz a leitura aqui desse texto, que é muito importante. E os gastos estatais foram reduzidos, o Estado foi reduzido com a privatização a preço baixo de várias empresas estatais, e foram dados incentivos para que empresas estrangeiras estabelecessem novas filiais em nosso país. A economia estabilizou, porém porém a desigualdade social ficou ainda mais evidente do que já era nos anos anteriores. Então, o gabarito dessa questão aqui é
Letra A. Gabarito letra A. Ok? Deixa aqui nos comentários, nesse primeiro bloco de questões, quantas questões você acertou. Coloca aí nos comentários. Coloque aí nos comentários quantas questões você acertou.